Com a pandemia, os canais digitais passaram a ser protagonistas, né? A base de clientes aumentou com as medidas de isolamento social, a gente sabe disso, como uma gestão até então resistente às compras online. E o setor de alimentos proporciona ainda mais potencial para o digital. Para falar sobre o novo consumidor e a sua influência no mercado de alimentos e bebidas, eu convido Gustavo Chapchap, CMO da Jet. Gustavo, me ouve? Ouço super bem, obrigado pelo convite, Rafael, obrigado pela apresentação. Espero que estejam todos... Espero que estejam todos bem, todos em segurança. Acho que o susto da pandemia já passou, mas os aprendizados ficaram principalmente para o nosso mercado, que vem evoluindo demais e teve uma aceleração dessa transformação digital muito trazida pelo consumidor. Se a tecnologia é o motor da mudança, é o consumidor que está no comando, e isso é algo que a gente tem que trazer. Eu venho acompanhando o evento, venho vendo que vários palestrantes estão falando a mesma coisa, o que é bom, sinal de que a gente tem concordância num tema tão importante. Isso é trazido teve muita influência no mercado de alimentos e bebidas, principalmente no mercado de supermercadista, né? As pessoas experimentaram comprar online, muitas delas pela primeira vez. Por incrível que pareça, quem mais teve que usar o digital era quem era mais resistente ao digital, porque eram as gerações mais antigas que tiveram que ficar em casa pelas medidas sanitárias, né? Mas, de qualquer forma, a gente que está acostumado a comprar online, que é de uma geração subsequente, já achava estranho o hábito de ir ao mercado para comprar a mesma coisa todo mês, entrar no supermercado, procurar as coisas, colocar as coisas no carrinho, tirar as coisas do carrinho, colocar no caixa, pagar, colocar as coisas na sacolinha, colocar no carrinho de novo, levar até o carro, tirar do carro, colocar no carrinho, levar até o apartamento, e aí conseguir guardar no armário de casa. Se existe alguém que é tão capaz quanto a gente de pegar esses produtos, fazer esse trabalho, entregar na nossa casa no horário marcado, e a gente consegue, inclusive, ter um planejamento melhor sobre essas compras, né? Independe da nossa saída. Então, para falar um pouquinho, a gente ouve muito esse termo isolamento social, a gente está cada vez mais ativo socialmente, a gente está isolado fisicamente. E aí tem alguns personagens que mudaram no comportamento do consumidor ou foram acelerados nessa pandemia. A gente já vem falando com muita empresa sobre a importância das gerações subsequentes, mas todo mundo só tomou conhecimento das gerações subsequentes a partir do momento que as gerações ativas no consumo atual passaram a ter que comprar prioritariamente online. Eu acho que todos vocês experimentaram um novo método de fazer as suas agendas, né? A gente não tem agendas ocorrendo de forma automática, onde a gente tinha uma rotina e aí no meio do caminho a gente passava para fazer essas tarefas, como ir ao mercado, de repente comprar um ingrediente para comer, e hoje não. Hoje a gente pode ter mais autonomia sobre as nossas agendas. A gente quer ficar com os filhos, a gente quer ficar com as pessoas queridas, a gente quer conversar com essas pessoas, e será que a gente vai se dispor a sair, gastar de repente 1 hora para fazer uma compra que a gente pode fazer online e esperar? Acho que não. E aí, uma outra coisa muito importante, alguém fala assim, mas será que eu preciso ter um canal digital? Ninguém tem uma marca tão forte que consegue condicionar hoje o canal que o consumidor vai comprar. Quem não tiver uma boa cobertura de canais vai ter sérios problemas de se manter competitivo. Muitas marcas que não tinham uma boa cobertura de canal digital, quando entraram na pandemia, tiveram dificuldade de manter os seus faturamentos. Muitas marcas que tinham uma boa cobertura digital priorizaram essas estratégias. O digital deixa de ser tendência para passar a ser pendência. E por que isso? Porque o consumidor mudou o comportamento, porque o consumidor mudou essas demandas. E mais importante, não é o consumidor que mudou de um consumidor para outro, de uma geração para outra. O próprio consumidor mudou. Ele mudou a sua configuração socioeconômica, ele mudou o seu estado civil. Alguns mudaram de cidade, porque puderam trabalhar em home office e estão morando ou numa cidade de praia, ou numa cidade de campo, ou num sítio, mas continuam sendo consumidores. Além disso, cada vez mais há uma demanda pelo relacionamento. As pessoas querem que as relações comerciais cada vez mais pareçam com um relacionamento interpessoal. O que isso significa? Que você tem que cuidar, que você tem que atender de forma personalizada e que você tem que entender as mudanças que esse consumidor tem tratando individualmente.
A Graça falou um pouquinho do CRM, aí é muito importante que você tenha um CRM para conhecer a sua base. Uma outra mudança comportamental é a parte dos celulares. Todo mundo já ouviu alguma coisa das pessoas ficam muito no celular. A gente está vendo muitos aplicativos aí, Rappi, iFood, crescendo exponencialmente, porque eles são fáceis de usar no celular. E essa mudança é muito mais radical, inclusive pelo comportamento do consumidor. Não é que a gente fica muito tempo no celular, é que as nossas atividades são concentradas no celular. A primeira coisa que a gente faz quando acorda é pegar o celular. Mas não é porque a gente quer ver o celular, é porque a gente quer desligar o despertador. Mas a última coisa que a gente faz antes de dormir é pegar o celular. Não é porque a gente quer ver o celular, é porque a gente quer ver a agenda do dia seguinte e confirmar se o despertador está funcionando. E isso faz com que todas essas pessoas que ficam cada vez mais tempo com os aparelhos na mão, com uma autonomia gigantesca, passem a ter a possibilidade de ser abordados para poder fazer compras. Esse indivíduo que está lá se relacionando via WhatsApp, por exemplo, é o mesmo indivíduo que vai ao supermercado, ou que compra uma comida, ou que compra qualquer outro tipo de produto ou adere a serviço. Dificilmente um consumidor vai comprar algo sem fazer uma consulta no seu aparelho celular. Então, uma das coisas muito importantes é cuidar dessa usabilidade no celular. Eu coloquei o StarTAC aqui porque é um exemplo clássico. Em algum momento, a Motorola dominou o mercado de celulares e não percebeu, na mudança, que as pessoas estavam abrindo mão da comodidade de ter um aparelho pequeno, mas que era unifunção, só fazia uma função, em detrimento de um aparelho maior que tivesse diversas funções. Ela ficou pouco competitiva por muito tempo. E ela traz, como outras companhias, uma lição importante. As empresas não morrem por fazer a coisa errada. As empresas morrem por fazer a coisa certa a tempo demais. Perceba a mudança do comportamento do consumidor para atender ele de acordo com as suas demandas. Além disso, a gente vive na era do relacionamento. Quando eu falo que cada vez mais as empresas que conseguem trazer maiores benefícios para os clientes, que conseguem entender o comportamento do cliente e trazer ele de forma personalizada, nada mais é do que se aproximar a relação de compra e venda com a relação de relacionamento interpessoal. Você procura alguém que cuida de você. Hoje, as pessoas estão cada vez mais em busca de experiências, de resolver problemas, né? Eu não quero comprar um produto de limpeza que limpe mais rápido do que o produto que eu uso atualmente. Eu quero um produto de limpeza, eu quero ganhar 1 hora no meu dia. E talvez esse produto de limpeza me traga 1 hora no meu dia. Então, o foco sempre é na resolução de problemas, no relacionamento e no entendimento das demandas do consumidor. A gente tem uma geração chegando agora, e aí, além de quem não percebeu essa mudança, que vai ser mais prejudicada ainda no futuro, é a geração Z, que é gente que nasceu pós-99, que já representa 54 milhões de pessoas. Muitos deles ainda não são consumidores ativos, mas virão a ser logo em breve. Então, a gente está falando de 1/4 da população brasileira que é nativa digital, que dificilmente vai querer comprar alguma coisa física sem fazer uma consulta no digital, que dificilmente vai deixar de comprar, de gastar o seu tempo com algo que ele goste ou ache importante para ir até um centro de compra. Ele não vai se permitir se deslocar. É alguém da geração Netflix. É uma geração que está acostumada a assistir o que quer, no tempo que quer, na ordem que quer, no idioma que quer. É uma geração que não quer posse. É uma geração que quer viver uma experiência, que quer viajar o mundo. As empresas que não entenderem essa nova geração vão ter muitos problemas para ficar competitivas. E quais são os desafios do vendedor na nova era? Queda no fluxo das lojas e necessidade de aumentar a conversão e ticket médio, necessidade de aumentar a frequência de compra com fidelização e engajamento e necessidade de proporcionar uma experiência de compra diferenciada. Cada vez mais os pontos de venda vão se transformar em pontos de experiência. Pensando no mundo, que é o tema desse evento, que sentido faz eu comprar um pacote de macarrão fisicamente, se eu posso comprar um pacote de macarrão na internet, e agora, as ferramentas de delivery também evoluíram muito, então eu consigo receber no mesmo dia, ou talvez na mesma hora, na minha casa. Isso vale para todos os tipos de produto. Isso é também fato que foi impulsionado por essa mudança do consumidor. Cada vez mais, é mais importante conhecer o consumidor, porque cada vez mais a briga está maior, não só com seus concorrentes diretos, mas também
com os seus concorrentes indiretos, ou seja, todo mundo briga pelo mesmo pote de dinheiro. De repente você não conseguiu fazer a venda naquele momento, mas aquela venda, aquele dinheiro, o seu cliente vai aplicar em outra atividade, que não tem nada a ver com o concorrente seu. Então é importante trazer esse senso de urgência, aumentar a conversão, aumentar o ticket médio, fugir da guerra de preços e diminuir o custo de aquisição de clientes, vendendo mais vezes para o mesmo cliente e fazendo com que esse cliente seja um entusiasta da sua marca e te indique. Fazendo um pouquinho de dados, quando a gente fala do celular em primeiro lugar, o uso da internet no Brasil é majoritariamente pelos dispositivos. A gente vive no momento de democratização das conexões de internet, inclusive as conexões pré-pagas são boas hoje, então elas conseguem fazer todas as atividades. E cada vez menos a gente tem uma grande massa da população acessando pelo computador, porque os computadores viraram cada vez mais instrumentos de trabalho. A gente vê as empresas, por exemplo, antes da pandemia, logicamente, muitas delas a maioria usam notebooks, e as pessoas não estão levando os notebooks para sua casa, porque muitas das atividades elas já conseguem fazer no celular. O que era first mobile, tem uma grande percentual da população que já é only mobile, ou seja, não tem computador, só usa o celular. E aí eu falo um pouquinho de venda via WhatsApp, que é um assunto que a gente, por ter uma solução de venda via WhatsApp de grandes companhias, com bastante customização, a gente atende Volkswagen, L'Oréal, Cacau Show, tem muitos brasileiros dispostos a comprar alimentos e bebidas pelo WhatsApp. E por que eles compram alimentos e bebidas pelo WhatsApp? Porque eles compram tudo pelo WhatsApp, e o WhatsApp é a ferramenta mais eficiente para se relacionar com o cliente, a ferramenta mais próxima, talvez a ferramenta menos invasiva. A abertura de mensageria é mais de 90%. É muito mais eficiente que o e-mail marketing, infinitamente mais eficiente que uma ligação. Aposto que muitos de vocês hoje leram vários WhatsApps e muitos de vocês também não fizeram nenhuma ligação pelo telefone para ninguém. E aí a gente está falando um pouquinho de números no Brasil. O Brasil é um entusiasta de uso de WhatsApp, são 160 milhões de brasileiros usuários do aplicativo, existem números distantes, tem gente que diz que é 120 milhões, mas o fato é, o WhatsApp está instalado em 99% dos aparelhos celulares. O WhatsApp é algo que transgrediu gerações, todas as gerações usam, os vovôs e as vovós para conseguir se relacionar com as famílias, as pessoas mais jovens para conseguir se relacionar com os amigos. E por que não usar o WhatsApp para vender? Por que não usar o WhatsApp para atingir esse consumidor? Por que não usar o WhatsApp com técnicas e gatilhos mentais para vender para esse consumidor, utilizando uma série de ferramentas que se transformam a sua loja no WhatsApp Store. Aí só para a gente, estamos terminando aqui, eu acho que eu estou conseguindo cumprir o tempo, não é sobre o físico, não é sobre o digital, é sobre resolver o problema do cliente. A gente não está falando que as pessoas digitalizadas são moderninhas e as pessoas analógicas são antiquadas. A gente está falando que cada vez mais isso é natural. A troca, a consulta no celular e a compra física, a experimentação física e a compra no digital são cada vez mais comuns. A gente passa por várias experiências omnichannel, uma delas é quando a gente pega um carro por aplicativo, onde a gente chama de uma empresa terceira, a gente autoriza a cobrança do nosso cartão de crédito dentro de um aplicativo, a gente anda dentro de um carro de um terceiro e a gente chega em segurança ao nosso destino e pode avaliar esse motorista para que ele seja recomendado ou não para outras pessoas. Então, cada vez mais, isso é automático na cabeça do consumidor. É muito importante que entenda que a gente precisa resolver o problema do cliente, seja numa intersecção de canais, seja numa troca de canais, ou seja numa boa cobertura de canais. Uma outra coisa que eu gosto bastante, a gente, principalmente quando a gente está montando a estratégia, ou a gente está numa companhia grande e está muito longe de chegar porque a gente não tem conhecimento, a gente está numa companhia menor e a gente vê essas estratégias mirabolantes de entregas em drone e a gente acha tudo muito bacana, mas não adianta pensar em entregar com drone, investir em uma tecnologia mirabolante, se o básico não está sendo feito. É uma frase da Sucarita Kodali, vice-presidente da Forrester, dita na NRF desse ano. É algo que eu também acho. Faça o básico bem feito, o básico é conseguir ter uma cobertura de canais aderente ao seu consumidor e conhecer o seu consumidor de ponta a ponta. Para a gente terminar, a gente consegue trazer na venda online a conveniência da compra à distância não presencial, com a temperatura da venda presencial. Eu deixo aqui meus contatos, 15 minutos é muito pouco tempo para falar tudo que a gente tem para falar,
Espero que vocês tenham gostado. E acompanhe a Jet, nos siga. Se quiser, pode me mandar um e-mail também, é chape@jet, que é o final do meu nome, @jet.com.br. Obrigado a todos e parabéns pelo evento. Maravilha, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação, por contribuir com a gente com tanto conteúdo importante, aprofundado. Isso é muito importante para a gente. Obrigado, viu? Obrigado, Rafa. Parabéns a todos aí do E-Commerce Brasil. Ótimo evento. Obrigado.